Esta história começa na floresta, onde 7 pessoas estavam passando pelo rio em seu barco. Todos eles tinham vindo para visitar esta mesma floresta. Entre eles, havia uma garota chamada Megan, e os outros eram seus companheiros. Agora, eles tinham chegado à floresta, mas estavam alheios ao fato de que a floresta estava repleta de cadáveres por todos os lados, cuja condição era bastante deteriorada. Eles param em uma ponte de madeira e começam a descarregar todos os seus pertences do barco. Havia também uma placa ali dizendo, perigo. Proibida a entrada. Mas, ignorando isso, eles começam a entrar. Havia também alguns cadáveres de animais, cuja condição era muito ruim porque estavam apodrecidos. Havia um mau cheiro espalhado por toda parte. Depois disso, eles entram em seu ônibus e começam a seguir adiante. Seu amigo, que estava dirigindo o ônibus, sabia tudo sobre aquele lugar. Vendo a condição ao redor, parecia que algo muito errado havia acontecido ali. Mas o que havia acontecido? Ninguém sabia. Em seguida, eles chegam perto de uma cabine, onde 2 pessoas já os aguardavam. Um era seu professor e o outro, seu capitão. Na verdade, todos esses estudantes tinham vindo para um projeto da faculdade. Eles precisavam coletar informações sobre os cadáveres que estavam ali. O professor os divide em equipes de 2, explica tudo e também lhes dá um lugar para ficar. Como não havia sinal de telefone, o professor lhes deu walkie-talkies para que pudessem manter contato uns com os outros, pois não precisavam de sinal. Enquanto o motorista fumava um cigarro, ele acidentalmente o deixa cair em um tambor, do qual um líquido preto começa a vazar, e esse líquido também cai no walkie-talkie, que começa a queimar. Vendo isso, o motorista rapidamente tenta limpar o walkie-talkie, mas, assim que toca nele, percebe que está quente e seus dedos também queimam. De qualquer forma, depois disso, todos os outros vão para a sala onde deveriam ficar. O quarto estava muito sujo e também havia cadáveres lá. Mas agora eles não podiam voltar, teriam que ficar ali. E o professor também começou a monitorar a floresta, instalando câmeras por todos os lados. Quando todos vão investigar a floresta, o motorista lhes entrega os walkie-talkies limpos e vai embora para cozinhar para eles. Ele estava cozinhando carne, e o sangue dela respingava para todos os lados. Megan e mais uma companheira vão até uma lagoa para verificar um corpo, enquanto seus outros 2 amigos vão para perto do ônibus. Lá, eles começam a filmar um cadáver cuja condição era tão ruim que nem era adequado para ser visto, e começam a conversar sobre ele. Enquanto isso, Daniel, um amigo de Megan, e outro colega vão até um carro perto do qual também havia um cadáver, cuja condição também estava muito ruim, com vermes nele. Daniel coleta uma amostra do cadáver e dos vermes. Vendo a condição dos vermes, Daniel percebe que o cadáver tem apenas 1 semana. Enquanto isso, o professor está avisando a todos pelo walkie-talkie para voltarem antes do anoitecer. Enquanto o motorista cozinha, ele percebe que alguns pedaços de carne sumiram e que há um líquido vermelho derramado ali. Isso lhe parece muito estranho, e ele vai até o professor para contar, dizendo, acho que tem alguém aqui. Mas o professor não o ouve, pois está interessado em sua pesquisa, e o manda embora. Ouvindo isso, o motorista volta e continua cozinhando. Depois de preparar a comida, ele vai até a floresta para dar a Megan e seus outros amigos e diz a elas, no caminho, encontrei cadáveres muito estranhos. Se quiserem, podem ir verificá-los. Ouvindo isso, o professor fica muito bravo e diz a ele, não diga a elas o que fazer. Elas sabem bem o seu trabalho e estão fazendo. Entendeu? Faça seu trabalho. Então, depois disso, Megan e sua amiga vão a um quarto para ver um cadáver, mas o professor as manda embora de lá. Quando a amiga de Megan sai, o motorista vê que o cadáver está se mexendo um pouco, e isso o deixa em pânico. Imediatamente, ele vai contar à amiga de Megan, mas ela não acredita nele e vai embora. Depois que ela sai, o cadáver realmente se levanta, o que era bastante assustador. Aquele líquido preto também estava saindo de sua boca. Enquanto isso, os outros 2 amigos de Megan, que estavam verificando o carro, sentem que há alguém na floresta. A amiga de Megan vem até ela e diz, fui ver outro corpo. Sua condição parecia muito ruim. Megan responde, sim, ok, mas temos que pesquisar apenas os cadáveres que o professor nos pediu. Enquanto o motorista está levando comida para os outros, ele começa a ouvir sons muito estranhos na floresta. Na verdade, aquele cadáver que havia ganhado vida estava vagando por ali, e o motorista o vê, com medo, começa a correr, mas, na pressa, ele cai em algum lugar e desmaia. Agora, a bateria do walkie-talkie de um amigo de Megan acaba, e ele decide voltar para pegar outra, mas seu companheiro diz, vi algo estranho na floresta e estou com medo. Agora, o professor chama todos de volta à cabine, mas não há sinal do walkie-talkie, e além disso, não há notícias do motorista. A amiga de Megan volta àquele quarto para ver o cadáver, mas fica chocada ao ver que ele não está mais lá. Ela tenta contar a Megan imediatamente, mas também não há sinal. Então, ela decide voltar para a cabine, mas nesse momento sente uma presença ao seu redor. Na verdade, aquele zumbi cadáver havia chegado ali também,
que, ao ouvir a voz da amiga de Megan, começa a se aproximar dela. Quando a amiga de Megan vê o cadáver, ela foge com medo, e aqui vimos claramente o cadáver, que parecia totalmente um zumbi, e agora aquele zumbi estava perseguindo a amiga de Megan. Mas, na pressa, a amiga de Megan fica presa em alguns arbustos, e o zumbi aproveita para comer suas unhas, lentamente, come toda a sua mão. Ela chora muito ali, pois estava presa de forma horrível. Por causa daqueles arbustos espinhosos, todo o seu corpo estava crivado de feridas. Por fim, o zumbi morde seu pescoço e tira sua vida completamente. Enquanto isso, Megan chega ao local com espinhos para procurar sua amiga e a encontra, mas em condições terríveis, e o zumbi também estava por perto. De qualquer forma, Megan consegue resgatar sua amiga e a leva para uma cabine próxima, onde começa a ajudá-la. Ela tenta estancar o sangue com panos, mas nada disso adianta. Devido à grande perda de sangue, ela já havia morrido. Megan rapidamente tranca a porta da cabine para que ninguém descubra que sua amiga foi mordida pelo zumbi e que ela mesma está prestes a se tornar um zumbi. Enquanto isso, o motorista corre até o professor e diz: há muitos zumbis vagando por aqui. É muito perigoso. Você deve chamar todos de volta imediatamente e temos que sair daqui rapidamente. No entanto, o professor ainda não acreditava nele. Mas, após o motorista insistir repetidamente, ele sai para procurar os outros estudantes, e o motorista vai com ele. Enquanto isso, aquele zumbi estava comendo os corpos no carro. O professor chega e percebe que há aquele líquido preto em todos os walkie-talkies, mas o que era aquilo? Ele não sabia. Enquanto isso, Megan vê que sua amiga se transformou completamente em um zumbi e corre em sua direção para comê-la, mas Megan consegue escapar. Enquanto isso, na câmera, o motorista vê que um zumbi está se aproximando da cabine. Nesse momento, dois amigos de Megan chegam à porta, e o motorista lhes conta tudo, que os zumbis ganharam vida e que há perigo por todos os lados. Enquanto isso, Daniel e seu amigo, que estavam pesquisando o cadáver, o do carro, veem que sua condição piorou muito, alguém a danificou gravemente. Vendo isso, Daniel diz a seus amigos: com certeza foi o professor que fez isso para nos assustar. Mas seu amigo não acredita, pois sente que algo está errado e que a condição do cadáver foi causada por outra coisa. Ele está com muito medo, por isso, vai sozinho em direção à cabine. Enquanto isso, o motorista e o amigo de Megan contam ao professor que realmente há zumbis vagando, mas o professor ainda não acredita. Ele pensa que é uma desculpa para abandonar o projeto. O amigo de Megan, que estava indo para a cabine, se perde no caminho, e de repente, vê o zumbi vindo em sua direção. Agora, para salvar sua vida, ele começa a fugir, mas havia cercas altas à frente. Ele tenta muito, mas não consegue abrir o cadeado. Agora, zumbis estão se aproximando de ambos os lados, então ele tenta pular a cerca, mas muitos zumbis já haviam chegado. Ele não consegue escapar, eles o puxam para baixo e o devoram cruelmente. Na cabine, todos decidem que sairão dali na manhã seguinte. Daniel também chega à cabine e vê que seu amigo não chegou e que não há notícia de Megan. Então, ele pega um martelo e vai procurar Megan, e seus dois amigos vão procurar seu outro companheiro, que já havia se transformado em zumbi. Enquanto isso, Megan estava presa na cabine e não conseguia sair. E então sua amiga avança para atacá-la, mas Megan enfia uma arma em sua boca e a mata. Assim que Megan escapa de sua amiga, outro amigo surge do chão e tenta atacá-la, mas Megan rapidamente joga ácido em seu rosto, que começa a queimar, e ela aproveita para cortar sua garganta com uma madeira. Sua amiga, que já era zumbi, se solta e novamente tenta matar Megan, mas desta vez Megan enfia uma madeira afiada em sua cabeça, matando-a. Ela pega as amostras dos cadáveres que havia coletado, sobe pelo telhado e sai. O amigo zumbi de Megan tenta segui-la, mas Megan joga um produto químico em seu rosto que faz seu corpo explodir como uma bomba. Agora, a noite caiu. Enquanto isso, o motorista tranca a porta da cabine com pregos. Nesse momento, um zumbi chega, e o professor atira nele, mas não sabia se o zumbi estava morto ou não. Então, o professor ouve alguns ruídos na porta. Ele acha que são os estudantes, e apesar do motorista tentar impedi-lo, abre a porta. Mas não havia ninguém lá, e de repente o zumbi ataca o professor. Ele atira nos zumbis, mas nenhuma bala os acerta. De alguma forma, o motorista empurra os zumbis para fora e puxa o professor para dentro. Enquanto isso, Megan também percebe que os zumbis morrem quando atacados na cabeça. Então, ela puxa a madeira da cabeça de sua amiga e atrai os outros zumbis que estavam lá fora para perto de si. Vendo ela, os zumbis começam a se aproximar, mas nesse exato momento Daniel também chega e fica chocado ao ver a condição da amiga de Megan. Mas, antes que Daniel possa chamar Megan, ela tapa sua boca por trás. E o zumbi que Megan atraiu para dentro começa a comer o corpo de sua amiga. Aproveitando a oportunidade, Megan golpeia as costas do zumbi com a madeira, e Daniel golpeia a cabeça do zumbi por trás, mas seu golpe não é preciso e o zumbi não morre. Vendo isso, os dois fogem dali.
O motorista e o professor haviam trancado um zumbi dentro, mas o professor havia sido mordido, então aplica remédio em seu ferimento. O motorista estava reunindo material para queimar os zumbis. Mas, como a arma do professor havia ficado lá fora, os dois saem para pegá-la. Eles veem que há um zumbi na cozinha, comendo sua carne e causando destruição. O professor manda o motorista ficar de olho na cabine, mas havia um zumbi embaixo da cabine que havia seguido o cheiro de sangue. Farejando o cheiro de sangue, ele começa a quebrar a cabine, e vendo isso, o motorista fica com medo e chama o professor, mas ele não ouve, pois está ocupado tentando matar o zumbi da cozinha. Finalmente, um tiro atinge a cabeça daquele zumbi, matando-o. Enquanto isso, o motorista joga uma garrafa de álcool na cabeça do zumbi e também o chuta, mas o zumbi o agarra e morde sua perna. Ouvindo seus gritos, o professor entra para ajudá-lo, mas antes que pudesse, o zumbi já o havia arrastado para fora através de um buraco quebrado. Agora, Daniel e Megan encontram o motorista em condições terríveis, e ele morre diante deles. Antes que o motorista se levantasse como zumbi, Megan queria golpear sua cabeça para acabar com isso, mas Daniel a impede e a leva embora. Depois que eles saem, o motorista se transforma em zumbi. Correndo, eles alcançam o ônibus, e o professor pergunta sobre os outros. Megan diz que, incluindo o motorista, 3 de seus companheiros morreram, eles 2 estão vivos e não sabem do paradeiro de seus outros 2 amigos. O professor diz, ok, vocês 2 fiquem dentro do ônibus. Vou procurá-los. Ele lhes deixa sua arma. Agora, Megan se culpa por toda a situação, dizendo, tudo isso está acontecendo por minha causa, porque este plano de vir a esta floresta para trabalhar no projeto foi meu. Mas veja, Daniel, não vamos escapar com vida. Aqueles zumbis vão nos matar. Mas Daniel a consola, não se culpe. Isso não aconteceu por sua causa. E veja, vamos voltar vivos para casa. Enquanto isso, os 2 amigos de Megan que estavam vivos são perseguidos por um zumbi. Correndo, o zumbi estava prestes a agarrar um deles quando o outro golpeia o zumbi com um machado, e então continuam fugindo. Mas o zumbi ainda os persegue, e eles chegam perto da cerca onde havia muitos zumbis. Mas, de alguma forma, eles conseguem chegar ao ônibus e trancar a porta por dentro. Agora, os zumbis atacam o ônibus e tentam abrir a porta, mas, de algum modo, eles ligam o ônibus e começam a sair dali. Um zumbi ainda estava pendurado no ônibus, então o amigo de Megan o chuta para fora. Agora, Megan ouve o barulho do ônibus. Mas, no ônibus abandonado onde eles estavam escondidos, eles percebem a presença do zumbi motorista lá fora. Então, ficam quietos, sem fazer barulho. Depois de um tempo, eles saem para verificar, mas o zumbi motorista ainda estava vagando, ao vê-los, corre em sua direção. Então, Megan começa a atirar nele, e uma bala atinge Daniel acidentalmente, que cai. Agora, o zumbi estava prestes a morder Daniel quando Megan atira em sua cabeça. Depois, Megan levanta Daniel e o leva embora. No caminho, eles encontram seus 2 amigos que estavam no ônibus, e eles os levam junto. Eles seguem em frente, eliminando qualquer zumbi que aparecesse no caminho. Havia um zumbi que era muito forte, apesar de muitas tentativas, não morria, e o maior problema era que o ônibus quebrou e não ligava. O zumbi começa a quebrar o vidro do ônibus e agarra o amigo de Megan, e quando estava prestes a mordê-lo, o ônibus liga no último momento. Mas o zumbi ainda o segurava, e na pressa o ônibus colide com uma cabine, matando o amigo de Megan. Depois disso, Megan pede a seu outro amigo que dirija o ônibus, mas não adianta, pois o zumbi havia entrado no ônibus. O zumbi estava prestes a atacar Megan quando, no último momento, Daniel atira na cabeça do zumbi, matando. Agora, o outro amigo de Megan dirige o ônibus para longe dali. Mas, devido ao ferimento da bala, a condição de Daniel piora. Devido à neblina à frente, o ônibus sofre um acidente, e as pernas do amigo que dirigia quebram. Então, Megan o trata e conserta seus ossos. Depois disso, os 3 saem dali, e devido a um vazamento de combustível, o ônibus explode. Depois, eles chegam a uma casa. Lá, Daniel descansa, e Megan e seu amigo vigiam a casa. E então o zumbi mais perigoso chega. Megan o vê e começa a atirar nele, mas nenhuma bala o acerta. Agora, o zumbi começa a atacar Megan por trás, mas Megan atira nele novamente. Finalmente, a munição acaba, e o zumbi a agarra. Mas, antes que ele pudesse tirar sua vida, seu amigo enfia um prego na cabeça do zumbi, matando-o. E assim, a vida de Megan é salva. Agora, amanheceu, e o professor também chegou. Pouco depois, o capitão do início do filme chega de carro. O professor o agride e pergunta, diga a verdade, o que havia dentro daqueles tambores? Aquele líquido preto? E o que está acontecendo aqui? Porque todos estão se transformando em zumbis? O capitão então explica que estavam conduzindo experimentos com prisioneiros usando aquele líquido preto, e devido ao fracasso do experimento, todos os prisioneiros começaram a se transformar em zumbis.
E então, um a um, os prisioneiros zumbis chegam, e o professor joga o capitão em direção aos zumbis e entra no carro. Mas as chaves estavam na boca do zumbi, porque o zumbi já havia comido o capitão. Mesmo assim, eles conseguem ligar o carro do capitão e escapam. Amigos, nesta história, experimentos ilegais estavam sendo conduzidos com prisioneiros na ilha, e devido a um erro no experimento, todos os prisioneiros começaram a se transformar em zumbis, destruindo o lugar completamente. E todos aqueles estudantes tinham ido para investigar porque as pessoas daquela cidade estavam morrendo tão rapidamente, mas não sabiam que os cadáveres nos quais iam experimentar eram zumbis adormecidos, e que esses zumbis eram diferentes dos outros porque comiam humanos e também seus outros companheiros zumbis. Então, amigos, o que acharam da história deste filme? Comentem e nos contem. Se é sua primeira vez no canal, inscrevam-se também.